Havia algo em José que o tornava diferente. Era como se um brilho invisível o acompanhasse por onde passava. Filho de Jacó com Raquel, José cresceu rodeado por olhares de afeto, mas também de inveja. Ele não era o primogênito, mas era o preferido. E isso não era segredo para ninguém. Jacó havia presenteado José com uma túnica colorida, algo raro e valioso para a época. Cada cor daquela veste parecia anunciar que ele estava destinado a algo grandioso. Mas, para seus irmãos, cada cor era um lembrete de que eles eram os ignorados. Os dias passavam e o coração de José se mantinha puro. Ele ajudava no campo, ouvia as histórias de seu pai e principalmente sonhava. E que sonhos! Em uma noite, ele viu feixes de trigo se curvando diante do seu. Em outra, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Eram imagens vivas que pareciam sussurrar um futuro que nem ele compreendia. Quando contou esses sonhos aos irmãos, a atmosfera mudou. O que antes era apenas ciúmes virou raiva. Por acaso reinará sobre nós? Zombavam. O sonho, que deveria ser uma promessa, passou a ser uma maldição para José. Jacó, embora intrigado, guardava aquelas palavras no coração. Ele também era um homem de sonhos e visões. Sabia que Deus se comunicava de formas misteriosas, mas não podia imaginar o quanto aquele filho amado teria de passar até que seus sonhos se cumprissem. José era jovem, talvez inocente demais. Não via maldade nas entrelinhas das palavras, não percebia os olhares tortos quando passava. Mas Deus via, e Deus já estava escrevendo uma história que mudaria o destino de nações inteiras. Naquele tempo, sonhos eram mais que devaneios da noite. Eram mensagens, avisos, promessas, e José, mesmo sem entender, carregava o peso de um futuro que ainda não podia tocar. O palco estava montado, os personagens posicionados, e o primeiro ato da sua jornada estava apenas começando. Ao observarmos José, podemos nos ver também. Quantas vezes nossos dons geram mais conflitos que aplausos? Quantas vezes nossos sonhos causam espanto ao invés de esperança? A história de José nos lembra que quem carrega uma promessa, muitas vezes, também carrega a cruz da rejeição. E mesmo assim, devemos continuar sonhando. Se essa história tocar seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Assim, você fortalece esse trabalho e nos ajuda a levar mais histórias como essa a quem precisa ouvir. É rápido, gratuito e faz toda a diferença. Os dias estavam tranquilos em Canaã, mas no coração dos irmãos de José crescia uma tempestade silenciosa. A cada vez que viam a túnica colorida balançando ao vento, a mágoa se aprofundava. Para eles, não era apenas inveja, era ferida, era rejeição. Eles se sentiam esquecidos por Jacó, como se José fosse o único filho digno de amor. E José, ainda ingênuo, não percebia o abismo que crescia entre ele e seus irmãos. Quando os observava de longe, via apenas irmãos trabalhando, mas quando os irmãos o viam, enxergavam um sonho que os humilhava. Foi em um daqueles dias que Jacó pediu a José que fosse até Siquém verificar seus irmãos no campo. José partiu com obediência. Não sabia que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. Os irmãos o viram de longe. Antes mesmo que ele se aproximasse, já haviam decidido. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançar seu corpo em uma cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Rúben, o mais velho, tentou dissuadi-los. Não derramemos sangue. Lancem-no vivo no poço, mas não o matem. Seu plano era salvá-lo mais tarde, mas o destino tomaria outro rumo. Quando José chegou ainda sorrindo, cheio de esperança por reencontrá-los, foi agarrado com violência. Rasgaram sua túnica, símbolo do amor do pai, e o jogaram em um poço vazio, escuro, frio, silencioso. Ali, seus sonhos pareciam morrer com ele.
Enquanto José gritava por ajuda, os irmãos se assentaram para comer. E como se a crueldade já não fosse suficiente, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Judá sugeriu: por que matá-lo? Vamos vendê-lo, teremos lucro e nos livraremos dele. E assim, por 20 moedas de prata, José foi vendido, traído pelos próprios irmãos, entregue como mercadoria a estrangeiros. Enquanto a poeira do deserto o engolia, ele olhava para trás uma última vez. Nenhum irmão o encarava. Os irmãos, então, mataram um bode e mancharam a túnica de José com sangue. Levaram-na a Jacó, dizendo que encontraram aquilo no caminho. Jacó rasgou suas vestes, chorou amargamente e recusou consolo. Meu filho foi despedaçado por uma fera, repetia. E ninguém ousava dizer a verdade. Enquanto isso, José era levado ao Egito. Seus pés sangravam, seu corpo tremia, mas sua fé não havia morrido. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que aquela história ainda não havia terminado. E, de fato, estava apenas começando. O sol ardente do Egito parecia selar o destino de José. Vendido como escravo, ele foi levado ao mercado e adquirido por um oficial de Faraó chamado Potifar, capitão da guarda. O jovem hebreu, outrora filho querido de Jacó, agora era apenas um servo estrangeiro em terra estranha. Mas Deus estava com ele. Com o passar dos dias, algo em José chamava a atenção. Sua postura, sua honestidade, sua excelência em tudo o que fazia. Potifar, observando isso, confiou-lhe responsabilidades. Em pouco tempo, José se tornou administrador de toda a sua casa. A bênção de Deus estava sobre tudo o que ele tocava. Porém, com a ascensão veio também a prova. A esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos. Era insistente, sedutora, perigosa. Repetidamente, tentou convencê-lo a se deitar com ela. Mas José, mesmo jovem, permaneceu firme. Como poderia eu cometer tamanho pecado contra Deus e contra meu senhor? Certo dia, quando estavam sós, ela o agarrou. José fugiu, deixando sua túnica para trás. Tomada pela raiva e pelo orgulho ferido, a mulher gritou, acusando-o de tentar abusá-la. Potifar, ao ouvir a versão da esposa, não teve escolha. Lançou José na prisão destinada aos prisioneiros do rei. Mais uma vez, José viu sua vida ser virada de cabeça para baixo. De filho amado a escravo, de escravo a administrador, e agora de administrador a prisioneiro. Tudo por manter-se fiel. Mas mesmo na prisão, Deus não o abandonou. O carcereiro logo percebeu a diferença em José. E assim como Potifar, entregou-lhe responsabilidades. José passou a cuidar dos outros presos. Seu caráter permanecia firme, sua fé inabalável. Nos corredores escuros da prisão, onde muitos perdiam a esperança, José se manteve com os olhos voltados para o céu. Ele não sabia quando seus sonhos se realizariam, mas sabia em quem havia crido. A prisão era escura, fria e esquecida, um lugar onde os sons do mundo lá fora mal chegavam. Mas foi ali que Deus começou a virar as páginas da história de José. Porque mesmo entre grades e grilhões, os sonhos ainda tinham voz. Com o tempo, 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro Mor e o padeiro do faraó. Ambos haviam ofendido seu senhor e aguardavam julgamento. José, agora responsável por cuidar deles, não apenas observava suas rotinas, mas percebia suas angústias. Numa manhã, os dois estavam visivelmente perturbados. José se aproximou e perguntou: "Por que estão tristes hoje?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, e não há quem os interprete." José então disse com confiança: "As interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos." O copeiro contou primeiro: "Em meu sonho, vi uma videira com 3 ramos. Ela brotava, florescia e seus cachos amadureciam. Eu espremia as uvas no copo de Faraó e o colocava em sua mão." José ouviu atentamente e respondeu: "Em 3 dias, Faraó te chamará de volta e te restaurará ao seu cargo."
Quando isso acontecer, lembra-te de mim. Fala de mim ao faraó, pois fui tirado injustamente da minha terra e estou preso sem motivo. O padeiro, animado com a boa notícia, também contou seu sonho. Havia 3 cestos de pão sobre minha cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de comida para o faraó, mas as aves a comiam. José, com tristeza, interpretou: os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, faraó tirará tua vida e teu corpo será pendurado. As aves comerão tua carne. 3 dias depois, era aniversário de faraó. Durante a celebração, ele mandou chamar os 2 servos. O copeiro foi restaurado, o padeiro executado. Tudo como José havia dito. Mas o copeiro esqueceu-se dele. E os dias voltaram a se arrastar. A escuridão parecia mais densa. José havia plantado a esperança, mas não viu colheita. Ainda assim, não murmurava. Servia, esperava, confiava. Porque mesmo quando os homens esquecem, Deus lembra. Era madrugada no Egito e o palácio de Faraó estava inquieto. Algo perturbava o rei do maior império da época. Ele havia sonhado e o sonho não saía de sua mente. Não era um sonho qualquer, era um presságio, um enigma, algo que os magos e sábios do Egito não conseguiam decifrar. No primeiro sonho, Faraó viu 7 vacas gordas saírem do rio Nilo. Depois, 7 vacas magras surgiram e devoraram as primeiras. Em seguida, outro sonho. 7 espigas cheias e boas cresciam num mesmo pé. Mas logo 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste as consumiam. Faraó despertou alarmado. Convocou todos os sábios do Egito, mas nenhum deles soube interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Envergonhado por ter esquecido o jovem hebreu, disse ao rei: hoje me lembro das minhas faltas. Quando fui preso, havia um jovem que interpretou meu sonho e o do padeiro. E tudo aconteceu como ele disse. Faraó mandou chamar José imediatamente. José foi retirado às pressas da prisão. Raparam sua barba, trocaram suas vestes e o levaram diante do rei. Faraó contou os sonhos e pediu que José os interpretasse. José respondeu com humildade: isso não está em mim, mas Deus dará uma resposta favorável a Faraó. José ouviu com atenção e, guiado por Deus, revelou o significado. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas representam 7 anos de fome. Virão anos de abundância, seguidos por uma fome severa que consumirá tudo. Deus mostrou isso 2 vezes a Faraó, porque o assunto já está determinado. Então José aconselhou: escolha um homem sábio e prudente e o coloque sobre a terra do Egito. Nomeie supervisores para armazenar alimentos durante os anos de fartura, a fim de que haja reserva durante a fome. As palavras impressionaram Faraó e todos os seus conselheiros. Acharíamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Disse o rei. E voltou-se para José. Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão sábio quanto você. Você será o governador sobre minha casa e todo o povo obedecerá à sua palavra. E assim, José foi exaltado, tirado da prisão para o palácio. De prisioneiro, tornou-se o 2º homem mais poderoso do Egito. Recebeu um anel com o selo real, vestes de linho fino, um colar de ouro e um novo nome, Zafenate-Paneia. Também lhe foi dada uma esposa, Azenate, filha de um sacerdote. Aos 30 anos, José começou a governar. Durante os 7 anos de fartura, percorreu toda a terra, armazenando cereais em grande quantidade. A colheita foi tamanha que perderam a conta. Era como areia do mar. Os celeiros do Egito estavam cheios. Os anos de fartura foram mais abundantes do que se podia imaginar. Graças à liderança de José, cada cidade armazenou mantimentos como nunca antes. Ele viajou por toda a terra, supervisionando cada etapa com zelo. José sabia:
O tempo da escassez chegaria e o povo dependeria do que estava sendo feito agora. Durante esse período, José teve 2 filhos. Ao primeiro chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer toda a minha aflição e a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Era como se Deus estivesse escrevendo redenção em cada detalhe. Então os 7 anos de abundância chegaram ao fim. E assim como predito, a fome começou. A princípio, sentiu-se nas vilas mais distantes, depois se espalhou como vento quente por toda a terra. O povo clamava por pão. Quando o povo veio a Faraó, ele lhes dizia: Vão a José, façam tudo o que ele disser. E José abriu os celeiros. O Egito tinha comida, enquanto o mundo gemia de fome. A fama de José se espalhou por regiões distantes e estrangeiros começaram a chegar, buscando sustento. Entre eles estavam homens vindos da terra de Canaã. Jacó, ouvindo que havia alimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito. Vão até lá e comprem para que vivamos e não morramos. E assim, 10 dos irmãos de José partiram rumo ao Egito. Apenas Benjamim, o mais novo, ficou com Jacó, por temor de que lhe acontecesse algum mal. Eles não sabiam, mas o reencontro com o irmão perdido estava à porta. José, agora um homem maduro, com vestes egípcias e autoridade real, administrava a distribuição dos grãos. Quando seus irmãos chegaram e se curvaram diante dele, José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Seu coração disparou. Os sonhos que tivera na juventude se materializavam diante de seus olhos, mas ele não se revelou. Em vez disso, falou com dureza: Vocês são espiões, vieram ver onde a terra está desprotegida. Os irmãos se defenderam. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem. Um já não existe e o mais novo ficou com nosso pai. José os prendeu por 3 dias. Seu coração estava em conflito. Era hora de testar se os homens diante dele haviam mudado. O reencontro começava com incertezas, mas o plano de Deus seguia firme, conduzindo cada passo. Os irmãos voltaram para Canaã com os sacos cheios de trigo, mas o coração apertado. Simeão havia ficado preso no Egito como garantia, e o misterioso governador exigira que levassem Benjamim, o filho mais novo, se quisessem ver o irmão novamente. Jacó, ao ouvir isso, recusou. Já perdi José, agora Simeão, e querem levar também Benjamim? Não, meu filho não irá. O tempo passou. O trigo acabou. A fome apertou. Judá tomou a palavra. Se não formos com Benjamim, não voltaremos. O homem foi claro. Jacó, entre a dor e a necessidade, cedeu. Entregou Benjamim aos cuidados de Judá e mandou presentes ao governador, junto com o dobro do dinheiro, para devolver o que fora encontrado nos sacos. Quando os irmãos chegaram ao Egito, José os viu e, ao notar Benjamim entre eles, mandou que fossem levados à sua casa. Os irmãos temeram, achando que seriam punidos por causa do dinheiro, mas foram recebidos com hospitalidade. José preparou um banquete. Ao vê-los reunidos, José se emocionou. Perguntou pelo pai. Quando viu Benjamim, seu coração se apertou. Saiu correndo, entrou em um aposento e chorou. Depois lavou o rosto, voltou e serviu a refeição. Os irmãos ficaram admirados. Estavam organizados por ordem de nascimento. E Benjamim recebeu porção 5 vezes maior. No dia seguinte, José ordenou que os sacos fossem enchidos novamente. No de Benjamim, colocou secretamente sua taça de prata. Quando os irmãos partiram, mandou seu servo alcançá-los e acusá-los de roubo. Os homens ficaram em choque. Juraram que ninguém havia feito tal coisa. Quando a taça foi encontrada com Benjamim, rasgaram as roupas e voltaram à cidade. Diante de José, Judá implorou. Contou toda a história da família, a dor do pai e o amor por Benjamim. Disse: Se ele não voltar, meu pai morrerá. Fica com a minha vida em troca da dele. Essas palavras quebraram o coração de José.
Ele viu que seus irmãos não eram mais os mesmos. A inveja fora substituída por amor, a indiferença por sacrifício. José não aguentou mais. Suas emoções transbordaram como águas represadas por anos. Ele ordenou que todos saíssem da sala, deixando apenas ele e seus irmãos. E então chorou alto, tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Com os olhos marejados ele disse: "Eu sou José, ainda vive o meu pai?" Os irmãos ficaram paralisados. A revelação os deixou mudos. O homem diante deles, o governador do Egito, era o irmão que haviam vendido, o irmão que julgavam morto. O tempo pareceu congelar. José se aproximou. "Agora não se entristeçam, não fiquem angustiados por me terem vendido. Foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Com sabedoria e graça, José explicou que já havia 2 anos de fome e que ainda restavam 5. Disse que Deus o havia estabelecido como pai de Faraó, senhor de sua casa e governador de todo o Egito. "Voltem depressa a meu pai. Digam-lhe que seu filho José está vivo e governa o Egito. Venham morar aqui, habitarão em Gósen e estarão perto de mim com seus filhos e rebanhos. Eu cuidarei de vocês." Ele então abraçou Benjamim e chorou. Benjamim chorou com ele. Depois abraçou todos os seus irmãos, um por um. E então os irmãos falaram. As palavras voltaram aos seus lábios, quebrando o gelo de anos de culpa e silêncio. Ao saber da notícia, Faraó se alegrou. Ordenou que carruagens fossem preparadas para trazer Jacó e toda a família. Também enviou mantimentos e roupas para a jornada. Disse: "Não se preocupem com o que deixarão para trás. O melhor do Egito será de vocês." Os irmãos voltaram a Canaã com o coração acelerado. Ao chegarem, disseram a Jacó: "José ainda vive e é governador de todo o Egito." Jacó ficou atônito. Não conseguia acreditar. Mas quando viu os carros e ouviu os relatos, seu espírito reviveu. "Basta, meu filho vive. Irei vê-lo antes que eu morra." O caminho até o Egito foi longo, mas Jacó não hesitou. Seu coração, antes cansado, agora ardia de esperança. Ao chegar à terra de Gósen, José ordenou que sua carruagem fosse preparada. Ele iria ao encontro do pai. Quando os olhos de Jacó e José se encontraram, o tempo pareceu parar. José desceu da carruagem e correu. Abraçou seu pai e chorou longamente. Jacó disse: "Agora posso morrer, pois vi que meu filho ainda vive." O reencontro não era apenas entre pai e filho, mas entre promessas e cumprimento, entre feridas e cura, entre separação e restauração. José levou 5 de seus irmãos até Faraó. O rei os recebeu com cordialidade e permitiu que se estabelecessem na melhor terra do Egito. Gósen seria seu novo lar. Quando Faraó conheceu Jacó, este o abençoou. Era o encontro entre 2 mundos, o humilde pastor e o rei do império. Instalados em Gósen, a família de Jacó prosperou. Receberam alimento, abrigo e honra. O Egito, antes símbolo de escravidão futura, era agora lugar de refúgio e renovo. Durante os anos seguintes, José continuou administrando a crise da fome com sabedoria. O povo vendia seus bens em troca de alimento e depois suas terras. Faraó enriquecia, mas nenhum egípcio passava fome. E Israel estava seguro. Certa noite, sentado com Benjamim e os filhos de seus irmãos, José contemplava o céu. Tantas estrelas quanto os filhos de Israel seriam. Ele se lembrou dos sonhos, do poço, da prisão e agora do palácio. A graça de Deus o havia sustentado, mas mais do que isso, havia algo que ele não deixava esquecer: o perdão. O passado poderia tê-lo endurecido, mas José escolheu amar, escolheu perdoar, escolheu olhar seus irmãos com misericórdia, porque o plano de Deus era maior do que a dor. Jacó viveu ainda muitos anos no Egito.
Antes de morrer, chamou seus filhos, abençoou cada um e fez José prometer que o sepultaria com seus pais, na terra de Canaã. José jurou. Quando Jacó morreu, o lamento foi grande. José ordenou luto por 70 dias, como era costume entre os nobres do Egito. Depois, subiu com seus irmãos e uma grande comitiva até Canaã. Lá, sepultaram Jacó na cova de Macpela, ao lado de Abraão e Isaque. Ao retornarem ao Egito, os irmãos temeram. Pensaram, agora que nosso pai morreu, José pode nos punir pelo que fizemos. Enviaram-lhe uma mensagem pedindo perdão. E depois foram até ele e disseram, somos teus servos. José chorou e respondeu, não tenham medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas. Portanto, não temam. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E os consolou e falou ao coração deles. O tempo passou e os dias no Egito se tornaram rotina para a família de Jacó. O povo de Israel crescia, multiplicava-se e prosperava na terra de Gósen. José, ainda governador, zelava por sua família e por toda a nação com a mesma integridade que sempre o acompanhou. Mesmo cercado por luxo e poder, José não se esqueceu de suas raízes. Mantinha viva a fé dos seus pais e a aliança de Deus com sua família. Ele ensinava seus filhos sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Transmitia o legado de fidelidade, esperança e obediência. Com o passar dos anos, a história de José foi contada e recontada entre os filhos de Israel. Não apenas como a história de um homem poderoso, mas como a de alguém que confiou em Deus em todas as estações da vida, da escravidão ao trono. A memória de Jacó era honrada. Suas bênçãos ecoavam entre os clãs. Cada tribo carregava em si uma parte da promessa. E José, agora mais velho, via isso com alegria. O sofrimento do passado havia gerado vida para muitos. Antes de morrer, José reuniu seus irmãos e disse, eu estou para morrer. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os levará para fora desta terra, para a terra que prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Ele então fez os filhos de Israel jurarem solenemente, quando Deus os visitar, levem os meus ossos daqui. José sabia que o Egito era abrigo, mas não destino final. Seu coração permanecia ligado à promessa. E mesmo na morte, ele queria estar unido à terra da aliança. José morreu com 110 anos. Foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Mas sua história não terminou ali. Ela seguiria viva na memória do povo. Um testemunho de que Deus transforma dor em propósito, humilhação em honra e silêncio em cumprimento. A trajetória de José nos mostra que os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não os entendemos, que o perdão é maior que a vingança, que a fidelidade no secreto é recompensada em público, e que quem sonha com Deus nunca sonha em vão. O filho sonhador se tornou pai de uma nação. O rejeitado se tornou salvador de muitos. O que foi ao fundo do poço terminou exaltado no palácio. E até hoje, sua história inspira aqueles que acreditam que Deus escreve certo, mesmo nas linhas mais tortas da vida.